O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a fagocitose do especial Coronavírus com o comendador Átila Yamarino. Bem, começando mais um boletim pandêmico, a gente vai inverter a ordem nessa edição, começando pelo estudo de caso, né, Átila? Mudou o nível de alerta das coisas, a gente está com bastante preocupação com a variante, todas as notícias vão girar em torno dela e do que vem de consequência dela, então faz todo sentido a gente começar por aí. Bem, então vamos ao que interessa, né? Afinal, todo mundo está falando sobre a variante descoberta no dia 24, declarada de preocupação no dia 26, a SARS-CoV-2 Omicron, né? Que parece nome do último chefão, mas não é bem assim, né, Átila? Quando ela foi descoberta, ela foi chamada de linhagem B 1.1.529, que são aqueles nomes técnicos de qual grupo que o vírus pertence, é dentro do grupo B, dentro da linhagem 1, dentro da linhagem 1.1, ela foi a linhagem 529 a ser encontrada lá dentro, então, mais nome técnico do que qualquer coisa, estava todo mundo esperando a OMS dizer se era preocupante ou não, e se fosse preocupante, definir um nome para ela. Tem uma série de letras do alfabeto grego que foram usadas por variantes importantes ou variantes de interesse, mas que não eram variantes preocupantes, então Epsilon e várias outras aí que a gente ouve depois de Delta, foram usadas já essas letras para outras variantes, mas que não cresceram em importância no mundo, e sobravam a próxima letra do alfabeto seria a letra Nu ou Ni, que a OMS não usou, a OMS também pulou Xi, talvez tivesse alguma relação com como os chineses iam entender Xi, que ia ser praticamente o começo do nome do presidente. Segundo a OMS, eles pularam New porque ia aparecer New em inglês, né? Que nem Nu Metal, para quem é do início dos anos 2000 e teve que aturar aquela coisa. E o Xi é o que você falou. Segundo a OMS, é porque é um nome muito comum na China, é um sobrenome muito comum na China. Né? Mas todo mundo falou que seria por causa do Xi Jinping, e a OMS ela é controlada pela China e pelos reptilianos e tudo mais. Então, mas o New é por conta do New Metal. Perfeito. E assim, tem um motivo também de preocupação com esses nomes, a gente pode falar disso qualquer dia, que tradicionalmente os nomes trazem uma carga negativa, né, ao redor do nome de quem tem aquilo. O Nubank provavelmente já devia estar super preocupado com o nome vindo, mas tanto que tem um vírus até que chama Sem Nombre, porque as duas cidades que tinham o vírus tinha recebido o nome de dois lugares diferentes, e os dois lugares se queixaram e não queriam ter o nome associado com o novo vírus, e ele acabou sendo nomeado de Sem Nome e virou o vírus Sem Nombre. Então isso, assim, tem histórico, a gente já conversou aqui no xadrez sobre nomenclatura e tudo, caíram na nomenclatura Omicron e é a que ficou. Bom, ela foi descoberta e detectada por um grupo de pesquisa, que é o grupo do Túlio Oliveira, que é brasileiro, tem um trabalho super tradicional em torno de diagnóstico molecular de vírus. Eu conheço porque ele trabalhava com HIV, inclusive, e muito trabalho que eu usei veio da mão dele. Ele foi uma das primeiras pessoas a demonstrar rastreabilidade de casos de HIV em pacientes com base nas sequências. Então eu vou usar a sequência do vírus e vou comparar o vírus para dizer de quem que ele veio, para quem que ele foi, para poder dizer se tem uma relação ou não com a transmissão. Então, o Túlio faz um trabalho super tradicional de descoberta de vírus, diagnóstico molecular, que a gente fala que é comparar as sequências deles. Tem inclusive um trabalho dele muito bom, de 2006, onde eles usaram as sequências, o genoma dos vírus HIV e hepatite C, para inocentar
um grupo de enfermeiros internacionais trabalhando na Líbia. Eu não lembro se a gente já conversou aqui no Xadrez, mas com certeza é um caso que tem a ver com muita coisa que a gente já falou por aqui. Teve um surto de HIV e hepatite C entre crianças em um hospital da Líbia e elegeram os profissionais de saúde que trabalhavam no hospital de bodes expiatórios. Eles eram pessoas, se eu não me engano, dos Médicos Sem Fronteiras ou de força da ONU, de alguma força internacional que estavam fazendo trabalho comunitário lá, e começaram a culpar esses estrangeiros que estavam vindo ali infectar as crianças com HIV e hepatite C, porque era mais fácil fazer isso e acusar essas pessoas do que dizer que o hospital estava em condições precárias, reutilizando seringa e por aí vai. E os caras estavam sendo condenados, iam ser condenados à morte, se eu não me engano, pelo governo líbio. E uma das coisas que fizeram para demonstrar que não era o caso foi ver que já tinha casos de crianças com hepatite C e HIV desde antes da chegada dos profissionais de fora, desses profissionais de saúde. E o outro trabalho foi esse trabalho do Túlio, foi um dos primeiros grandes trabalhos de bastante alcance dele e outros colaboradores, em que eles mostravam que o vírus que as crianças tinham não era o vírus dos pacientes adultos que estavam no hospital naquele momento. Era um vírus que já devia estar circulando fazia mais tempo e devia ter entrado nas crianças antes, provavelmente via banco de sangue e reuso de equipamento. E isso já estava presente no hospital desde antes da chegada dos profissionais de saúde. Então eles conseguiram, comparando o genoma dos vírus dentro das pessoas, mostrar de onde veio esse vírus e por que era esse ou aquele grupo que era responsável ou não pelo que estava acontecendo. É muito mais fácil você dizer que não é uma coisa do que dizer quem foi. No caso deles foi isso. Olha, eu não sei quem foi que fez isso com as crianças ou exatamente o porquê, a gente não pode bater o martelo, mas a gente pode bater o martelo dizendo que essa fonte aqui não é. E a fonte eram os profissionais que estavam trabalhando nesse hospital. Então é um dos casos mais famosos que tem de uso desse tipo de ferramenta, que é a biologia molecular de vírus, para rastrear uma transmissão e atribuir aí culpa ou inocência a um grupo. Então é um cara que tem um histórico muito grande disso e que justamente por esse trabalho enorme que ele faz há bastante tempo já e de grandes consequências, tem bastante espaço na pesquisa e lidera um grupo que é um dos cabeças do mundo em análise de vírus na África do Sul. Análise de vírus HIV, análise de vírus respiratório, ele trabalhou com Zika aqui no Brasil, trabalhou com um monte de outros vírus. E agora, com a Covid, a África do Sul virou um polo de descoberta de novos vírus. E eu estou fazendo esse caminho longo todo para chegar no grande X da questão, que é o que está acontecendo com a África até agora, que é o que eu acho que tem a ver com fronteiras internacionais e política internacional, que foi a consequência do trabalho dele. Eles descobriram que... primeiro, eles participaram da descoberta de outra variante antes, que foi a variante Beta, que surgiu entre o final do ano passado e o começo desse ano, eu não lembro exatamente a data, que foi aquela que parecia ter escape de vacina, que estava atrapalhando o teste clínico da AstraZeneca e da Novavax na África do Sul. A gente comentou sobre essa variante algumas vezes por aqui, então foi aí para o final do ano passado para isso ter acontecido, meio em paralelo com a P1, que virou a Gama aqui no Brasil. E eles já tinham visto lá que descobrir e reportar uma nova variante levou o mundo todo a começar a chamar de variante sul-africana, começar a fechar a fronteira e outras coisas mais. Agora, o que aconteceu? Eles estavam vendo uma explosão de casos recentemente em uma região específica na província de Gauteng, que fica na fronteira, se eu não me engano, com o Zimbábue. O Zimbábue faz fronteira com a África do Sul ou eu estou falando besteira? Sim, faz fronteira. Por norte, né? Isso. Meio que só tem por aí, por como fazer, né? Mas enfim, eles começaram a detectar esses casos em Gauteng, na fronteira com o Zimbábue, e só que esses casos não aumentaram como qualquer onda aumentou até aqui. Foi uma explosão muito rápida e muito grande de casos. E quando foram ver, todos esses casos eram causados por uma nova linhagem de vírus forrada de mutações, que é essa linhagem B11529, e eles noticiaram isso. Assim que eles noticiaram essa descoberta, um grupo de Hong Kong confirmou que tinha encontrado pacientes voltando da África do Sul com esse vírus. Israel noticiou que tinha gente voltando, se eu não me engano, também da África do Sul e do Egito, e mais alguns lugares falaram, olha, a gente também encontra esse vírus por aqui.
E por ter crescido tão rápido em tão pouco tempo, isso chamou muita atenção. A OMS, em 2 ou 3 dias, fez uma reunião, já atribuiu um nome para essa variante, que virou o nome Ômicron, e já classificou ela direto como variante de preocupação, o que é inédito. A gente estava em 4 variantes até agora, que foram receber nome bem depois de se mostrarem importantes, aliás, que foram receber a classificação como variante de preocupação bem depois de se mostrarem preocupantes. E aqui com esse a OMS não hesitou, o que é um passo bastante assim, incomum para a OMS tomar em cima desse tipo de evidência. Só para mostrar para vocês o tamanho do peso que isso estava tomando. Por quê? Por que com 50, 60 casos, que era o que eles tinham descoberto, a coisa chamou a atenção dessa forma? A África do Sul já está, a essa altura, com mais ou menos 230 mil mortes em excesso, que são aquelas que a gente sabe que tem Covid no meio e tem Covid sem diagnóstico e outras coisas. Para o tamanho do país, é o equivalente aqui no Brasil a umas 830, 850 mil mortes, o que é um pouco mais do que a gente tem em mortes em excesso para 2020 e 2021. O Brasil está com uma contagem mais próxima da realidade do que a África do Sul. E dada a população de lá, a faixa etária, uma população mais nova e por aí vai, isso implica em ter quase todo o país com Covid. Para você chegar em tantas mil mortes lá, é sinal de que quase todo mundo pegou Covid já. 80, 90, até mais de 90% da população. O que, assim, não estranharia se também fosse o caso aqui no Brasil, da gente ter mais de 70, 80% da população aqui tendo Covid ao longo de 2020 e 2021. Então, assim, é um país que tem a Delta, que está sob relativo controle, começou a vacinar, mas ainda está com a vacinação bem lenta, e teoricamente já tinha grande parte da população curada da Covid, e de repente você tem esse surto de casos e todos os casos eram com o mesmo vírus. E aí soaram um alerta, ganhou esse nome e estava todo mundo preocupado para vamos ver o quanto que essa variante cresce. Resultado disso tudo, e a gente vai conversando ao longo das notícias, e aí vários países da Europa, América do Norte, Brasil inclusive, fecharam as fronteiras para a África do Sul e para outros países africanos, e a coisa andou daí para cá com novos resultados da transmissão do vírus. Então eu vou dar antes uma perspectiva biológica dele e aí a gente vai para consequências políticas e históricas do que está acontecendo. Da parte biológica, a Ômicron tem uma vantagem no meio dessas mutações todas que ela tem, e assim, eu falei isso em live já e vou repetir aqui. Ter mais mutações não quer dizer que o vírus é melhor ou pior, quer dizer que ele é mais diferente do que tinha até aí. O que essas mutações querem dizer é outra coisa. A Delta não é uma das linhagens com mais mutações, mas ela conseguiu uma combinação específica de mutações que aumentou a transmissão dela. Então não é muito uma questão do número de mutações que essa Ômicron tem, mas sim da velocidade com que ela estava crescendo. Esse número de mutações absurdo que ela tem despertou várias hipóteses do que poderia ser a origem desse vírus. Uma das hipóteses, e isso para mim é uma hipótese em busca de uma demonstração, e não o contrário, uma hipótese formulada em cima de um problema real, é a de que essa Ômicron cresceu e se desenvolveu dentro de pessoas com imunodeficiência que vão ficar muito tempo com o vírus dentro do corpo, e aí o vírus estaria disputando com o sistema imune, sem realmente ser barrado pelo sistema imune, e com isso ele sofreria as mutações e evoluiria com uma imunidade parcial, acumularia mutações e disso aí sairia um vírus mais transmissível, supermutante. Essa hipótese já foi levantada antes para explicar a alfa, não teve evidência disso. Já fizeram a mesma coisa para a beta, também não teve evidência. Falaram a mesma coisa da gama. Eu sei disso porque quando a gente descobriu a P1 aqui no Brasil, que é a variante gama, eu falei com um grupo com o qual eu já colaborei e que continua fazendo pesquisa com Covid no Reino Unido. E a primeira coisa que falaram foi, o pessoal estava discutindo em reunião aqui se não é o caso dessa variante do Brasil ter surgido dentro de pacientes imunodeficientes. Gente que fica com o vírus, os long haulers que eles falam, né? As pessoas que ficam infectadas por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. E eu, na hora eu falei, olha, eu acho que se fosse dentro de alguém imunodeficiente, a gente estaria vendo esses casos começando em São Paulo, Rio de Janeiro, que é onde tem mais pessoas
Então, por ter mais gente, tem mais chance de ter alguém com imunodeficiência, e é onde a gente tem mais acesso à saúde para ter pessoas que são transplantadas, ou que têm HIV, ou outras coisas que estão sobrevivendo na base do tratamento, apesar de ter alguma imunodeficiência. Então, em termos de chances, né, da roleta de ter mais imunodeficientes, esse vírus teria surgido em São Paulo ou no Rio de Janeiro, e não na região norte, que é onde a gente tinha mais casos obscuros, mais transmissão do vírus sem uso de máscara, vacina e por aí vai, porque não tinha vacina na época e Manaus tinha reaberto, deixado as pessoas circularem, não estava mais exigindo máscara e muita coisa. Então eu falei, olha, eu acho difícil isso acontecer onde as pessoas estão circulando e não onde a gente tem mais imunodeficientes. E de fato, pouco tempo depois, o pessoal da Fiocruz publicou os dados deles e eles encontraram várias linhagens intermediárias que levaram até a P1. Eles viram os vírus intermediários com as mutações. Só que esses intermediários não circularam tanto porque não eram tão competentes. A hora que acumulou mutação suficiente, transmitindo de pessoa para pessoa, a P1 explodiu. Outra hipótese que levantaram, que estão discutindo essa semana, é a possibilidade da Omicron ter surgido dentro de um outro animal. Então, algum bicho teria sido infectado com o vírus da Covid, o vírus ficou lá dentro, acumulando mutações dentro de um hospedeiro exótico, e aí ele volta para humanos e volta, né, depois de passar na jornada do herói, cheio de mutações e mais competente, capaz de transmitir e infectar as pessoas. Também acho muito difícil, porque os bichos que a gente viu até aqui que transmitem bem Covid entre eles e que podem infectar humanos foram os visons da Europa. Não sei o que teria na África de específico, ou na África do Sul, ou sei lá em que região que a Omicron surgiu para gerar essas mutações. Chama mais atenção e é mais clicável do que de fato informativo falar isso. O que explicaria muita coisa para mim? Ter transmissão dentro do continente africano, sem teste, sem diagnóstico, sem acompanhamento. Bate com tudo que a gente falou até aqui que estava acontecendo lá, com a falta de testes, a falta de registro, inclusive de óbitos, para poder falar de mortes em excesso e outras coisas em outros países africanos. E aí, nessa falta de monitoramento, os países estariam passando por muito mais problema do que aparenta, do que a gente fica sabendo por números oficiais, notícias e outras coisas, e o vírus circulando livre dessa forma segue acumulando mutações durante a transmissão dele. Seria mais o caso de, e eu falando da Covid, não necessariamente quem tem Covid, um tumor que você só descobre quando é tarde demais, depois que ele já acumulou muitas mutações e a doença já ficou séria. Então, por que eu digo isso? Porque, primeiro, a gente não tem demonstração nenhuma de que o vírus acumula mais mutações em imunodeficientes, ou pelo menos mutações que aumentam a transmissão dele, ou escape imune. A gente não viu até agora casos de transmissão entre outros animais até chegar em humanos acumulando mutações, mas a gente já viu muitos casos de transmissão oculta porque falta teste e infraestrutura de saúde em muitos lugares. E a primeira coisa que eu me perguntei quando eu vi esses casos aumentando foi, bom, se esse vírus realmente é mais transmissível, porque podiam ser duas coisas. Podia ser o caso de Gauteng, especificamente, ter alguma vulnerabilidade, estava todo mundo sem máscara, todo mundo na rua, as pessoas não tinham sido vacinadas, acumulou algum fator social humano aí que facilita a transmissão do vírus lá, e essa variante só deu a sorte de estar presente ali e aproveitar esse vacilo, e ela explodiu, então seria o que a gente chama de efeito fundador. Então essa variante simplesmente foi a que fundou os casos nessa região e explodiu por causa disso. A analogia que eu fiz em live é dizer que o português é falado por 200 milhões de brasileiros por causa de efeito fundador, porque os europeus que vieram para cá falavam português. Se fosse outra língua, a gente estaria falando outra língua aqui, além das línguas nativas. Então não é porque o português é uma língua mais sonora, ou que tem algum valor, ou que é mais transmitida. É porque quem veio para cá falava isso e fundou um país, fundou um grupo e extinguiu os outros grupos que estavam aqui, mas não foi com a língua, foi com vírus e outras coisas. Então podia ser um efeito fundador em Gauteng. Mas se fosse um efeito fundador, a gente só veria esse aumento de casos lá nessa província. Se é um vírus tão mais transmissível quanto parece ser, a gente veria esses casos acontecendo em outros lugares. E se for um vírus mais transmissível que surgiu no continente africano, nós veríamos esses casos acontecendo em outros países africanos. E isso é o que aconteceu. Logo depois desse anúncio do pessoal da África do Sul, que quando reportou tinha visto gente
na África do Sul e em Botsuana com esse vírus. Outros países viram que esse vírus era fácil de testar, porque eu comecei a falar isso, não terminei. A Omicron, entre todas as mutações que ela tem, ela perdeu um pedacinho do spike, da proteína S, que é uma das proteínas que a gente mais olha de perto, porque é a que a vacina cobre, por isso essas mutações preocupam. E sem esse pedacinho, o teste não detecta essa região do vírus, o teste de PCR. Então, dependendo do teste de PCR que estiverem fazendo, ele pega 3 regiões do vírus, 3 partes da partícula viral. Um desses testes, uma dessas partes, deixa de ser reconhecida na Omicron, porque o vírus mudou aquela parte. Então, isso é relativamente óbvio no teste. Se o teste dá positivo para 2 partes do vírus e negativo para a terceira, agora, com esse crescimento dela, isso é um sinal claro de que é a Omicron, e aí você pode pegar essa amostra que tem essa assinatura e olhar mais de perto para ela, sequenciar para ver se de fato o que tem lá dentro é a variante Omicron. Então, tem essa facilidade, ela é reconhecida pelo teste, mas não é completamente reconhecida, e por não ser completamente reconhecida, isso vira uma assinatura fácil de reconhecer. Então, vários países saíram diagnosticando a Omicron, entre pessoas que vieram de outros países do continente africano. Então, teve gente vinda de Botsuana, teve gente vinda de Gana, teve gente vinda do Egito, que está na outra ponta do continente, lá em cima. E isso, para mim, é a maior assinatura de que ele já deve ter tomado o continente todo, de que essa variante já deve ter tomado o continente todo. Porque ela foi detectada de ponta a ponta do continente africano, do Egito à África do Sul. E isso, para mim, condiz muito com a noção de um vírus que estava circulando lá dentro, sem ser observado, e quando foi detectado pelo pessoal da África do Sul, a gente ficou sabendo que ele existia. Então, é bem mais parcimonioso explicar essas mutações todas por é um vírus que está lá há bastante tempo e não teve teste para achar ele, do que achar que foi um bicho ou alguém com HIV, com um vírus que fez esse cultivo. E o resultado foi... Bom, o que pode ter gerado essa variante, então? Falta de vacina e falta de teste com o vírus circulando. A África do Sul é um dos países que menos vacinou no mundo, entre os países mais ricos. Os países africanos, como um todo, não chegaram a 3% da população duplamente imunizada. Então tem muita gente vulnerável lá para o vírus circular. O que explica muito do que aconteceu. Então, o que teria que ser a postura, uma vez que o grupo do Túlio foi lá e falou, encontramos esse vírus? Bom, o que tem na África do Sul de diferente? Falta vacina, falta teste. O continente africano como um todo, mais ainda. Em quem que esses casos estão acontecendo? Na sexta-feira passada, o ministro da Saúde sul-africano foi e falou, olha, a gente tem 100 casos, ou não sei quantos casos de pessoas internadas com a Omicron diagnosticada, 65% são de pessoas que não estão vacinadas, 35% restantes são pessoas que tomaram uma dose. Quem está na primeira dose é uma população bem pequena na África do Sul. Então, assim, ninguém aí está duplamente imunizado. É um sinal de que está faltando o quê? Vacina. Então, o que teria que ser o movimento do mundo todo? Ok, diagnosticaram esse vírus lá, vamos levar testes e vacinas para poder proteger a população toda. Qual foi o movimento? Fecha a fronteira e não deixa africano nenhum sair de lá, não deixa ninguém vir da África para cá, porque é isso que vai barrar o vírus. Bom, além do fechamento, que a gente discute logo mais, começaram a testar as pessoas no continente europeu e descobrir quem já estava com o vírus. E aí, outros países começaram a ver que já tinha gente que tinha voltado com a Omicron, a gente vai ter algumas notícias desse tipo no episódio, e em especial a Holanda voltou em algumas amostras que tinham essa assinatura de que 2 regiões testaram positivo e uma região não para o vírus, sequenciaram o vírus que estava lá dentro e descobriram que eles já tinham a Omicron desde o dia 19 de novembro circulando na Holanda. Então, antes do grupo do Túlio divulgar esse resultado, antes deles anunciarem o fechamento de fronteiras, eles já tinham casos dentro do país, sem relação direta com viagem para a África do Sul, de pessoas com a variante Omicron. Então, fechar a fronteira não impediu o vírus de chegar lá, nem está fazendo benefício nenhum para as pessoas. Então, o aspecto biológico do vírus é esse. Ele deu sinais de ser mais transmissível, ele já está espalhado em vários outros cantos do mundo, e aí a gente já sabe quais são os próximos passos. De lá para cá,
Outras províncias da África do Sul estão explodindo com a Omicron, explodindo. A taxa de crescimento dela dentro da África do Sul está sendo maior do que qualquer outro vírus, qualquer outra variante de Covid que a gente já viu até aqui lá dentro. Quando era para ser menor. Porque quando veio a Alfa para a África do Sul, a primeira variante, ela encontrou uma população que não tinha todo mundo tido Covid. Então tinha muita gente vulnerável para ela se espalhar. Aí ela explodiu super rápido. Depois da Alfa veio a Beta, que se espalhou lá na África do Sul também, que já encontrou uma população menos vulnerável, porque tinha muita gente que já tinha se curado da Covid. Explodiu em casos também. Aí veio a Delta, que circulou numa população que já muita gente teve Covid e que estava começando a se vacinar. Explodiu de casos também. Agora, a Omicron encontra uma população que 80% a 90% das pessoas já teve Covid e estaria imune, teoricamente, e que está em 20%, 25% vacinada, pelo menos com uma dose, se não duas. Então, assim, a população disponível para a Omicron infectar, se ela não causasse casos em quem já está imune, principalmente em infectados, que é o que mais tem na África do Sul, em curados, ela não teria como crescer tanto, mesmo se ela fosse muito transmissível. Mas ela está crescendo. Ela está crescendo de 5 a 6 vezes mais do que a Delta, que é a variante mais transmissível que a gente já registrou até aqui. Isso implica em duas coisas. Ela deve ser uma variante muito mais transmissível do que a gente viu até aqui com as outras, e a taxa de diferença dela é inédita também. A Delta, que foi a mais agressiva que a gente viu até aqui, crescia 70% a mais do que as outras. Ela parece crescer 170%, 200% a mais do que a Delta, se não mais. Então é muito transmissível. E ou ela é a doença mais transmissível que a gente já viu na história da humanidade e está infectando o pequeno grupo de sul-africanos que não tem imunidade nenhuma, ou ela está conseguindo infectar as pessoas que a Delta não consegue mais infectar. E ela é muito transmissível, mas não é uma coisa insana. Isso é o mais provável. Então a gente tem muito sinal muito forte e muito claro de que ela é muito transmissível e de que ela consegue passar por cima da imunidade prévia de curados da Covid. Vacinados a gente não tem como ter certeza, porque o grupo de vacinados lá ainda é pequeno e porque as pessoas vacinadas que estavam com Covid, com a Omicron, não desenvolveram sintomas graves até aqui. Então, se ela escapa da imunidade das vacinas, é parcialmente. Agora, da imunidade de curados, ela parece escapar muito bem, obrigado. Entre 70% e 90% dos curados ela poderia reinfectar, que é o que ela está causando até agora. Então, ela é muito transmissível, sim. Todo o alerta de transmissão dela tem se confirmado e deixa todo mundo de cabelo em pé com muita razão, porque a gente tem um continente europeu que, com um vírus menos transmissível que a Delta, já está passando por falta de oxigênio, já está passando por lockdown e tudo que a gente vai ver no episódio de hoje. A Omicron está dando sinais de ser pior do que isso. Sobre as outras duas grandes perguntas, ok, ela é mais transmissível, mas e a seriedade da doença? E a gravidade da doença? Ainda não temos como saber. O grupo que mais tem Covid na África do Sul agora, que está sofrendo muito com essa onda, é o grupo de quem é mais novo, menos vacinado e de crianças. É um sinal de quem a gente tem que vacinar e proteger. Talvez é um sinal de que os mais velhos, mais vacinados, estão mais protegidos, mas é um sinal também de que é uma população em cima da qual é difícil de a gente dizer se o vírus está mais grave ou não, porque é uma população que normalmente não é internada, não sofre com tantas complicações da Covid. Então, os casos que a gente tem até agora não permitem saber se ela é mais leve ou mais grave. Ela pode dar um sinal de ser mais leve, mas só porque é uma população mais nova. E tem um outro porém. Ela está crescendo tão rápido, ela está se espalhando tanto, que os casos estão crescendo antes de a gente poder ver se eles levam à internação, hospitalização e morte ou alguma coisa assim. Então, o crescimento que antes a gente levava 1 mês, 2 meses para ver com a Covid tradicional, para ver com a Alfa, ou 3 semanas para ver com a Delta, agora aconteceu em 1 semana, 1 semana e meia. E isso não dá tempo das pessoas que estão com a Omicron terem as complicações e precisarem de hospitalização. Em Gauteng, que foi a primeira região onde ela foi descoberta, os casos de hospitalização estão aumentando proporcionalmente. Então, não me parece ser um vírus menos letal ou mais leve, só parece ser mais transmissível. E a outra pergunta é se a imunidade das vacinas protege contra ela.
Pelo fato dos primeiros casos serem, principalmente, entre não vacinados, pelo caso de vacinados até aqui terem Covid leve, pelo caso de pessoas de outros países que voltaram vacinadas com a Ômicron não terem desenvolvido nada sério até aqui, dá sinais de que ela talvez passe um pouco por cima da vacina, como qualquer vírus mais transmissível vai fazer, mas sem passar por cima a ponto de fazer mal para as pessoas vacinadas e de ser tão mais transmissível entre vacinados. Então o sinal que a gente tem aqui é de uma proteção no mínimo parcial das vacinas, se não maior. Por isso que está todo mundo apostando agora em dose de reforço, em dar uma terceira, ou a gente vai ver aqui até no Chile, uma quarta dose para proteger de fato as pessoas contra ela. Então o melhor sinal que a gente tem até aqui é de que vacinas protegem contra ela, e máscaras desde sempre vão proteger contra qualquer variante, contra qualquer coisa, porque são uma barreira física. O máximo que acontece é que uma variante mais transmissível aproveita melhor quem está com a máscara mal colocada, quem está com a máscara úmida ou outras coisas, mas atravessar a máscara, nenhuma delas vai fazer diferente. Então, é um alerta muito grave, sim. Os casos estão crescendo muito rápido. Pelo que ela está fazendo na África do Sul, a gente poderia esperar passar, se não tivesse máscara, se não tivesse barreira, se o vírus estivesse circulando solto, o que não é o caso, a gente veria cenas como a gente viu de Manaus ou de outros lugares acontecendo no intervalo de algumas semanas e não de meses, pela taxa de transmissão dela. Ela é rápida a esse ponto em transmissão. Por isso as notícias todas que a gente vai ver por aqui. Isso foi biológico e pacientes. Sobre o aspecto político, o grande problema é, daqui para frente a gente pode esperar mais variantes, especialmente onde falta vacina, onde o vírus circula mais. E conforme a gente vacina uma parte maior da humanidade, conforme todo mundo vai ficando imune, o vírus vai encontrar cada vez mais a imunidade de vacinados, e isso vira uma força evolutiva, isso vira uma pressão seletiva. E o que a evolução faz é escapar dessas coisas. A gente não sabe se o coronavírus consegue escapar de vacinas, mas a gente vai descobrir na prática se ele consegue ou não, com todo mundo sendo vacinado daqui para frente e com barreiras de distanciamento, de fechamento e máscaras sendo abandonadas em muitos lugares e as pessoas contando só com a vacinação, como é o caso do Reino Unido. Então, estamos colocando o vírus à prova, ou melhor, estamos colocando a vacina à prova contra o vírus constantemente. Pode ser que ele nunca consiga escapar das vacinas, e isso vai ser ótimo para a gente, mas se ele conseguir, a gente tem que ter esse tipo de monitoramento que o Túlio faz, que o Brasil faz, que o Reino Unido faz, que os Estados Unidos faz, que Israel faz, que a Ásia faz, que é coletar os vírus que as pessoas têm e ver se eles têm alguma coisa de diferente. Quanto mais cedo a gente descobre se eles são muito diferentes, mais cedo a gente pode reagir, tomar cuidado, ver se tem que atualizar vacinas e outras coisas. E eu estou falando disso porque o que o Túlio fez, ou melhor, o que o grupo de pesquisa da África do Sul fez, foi justamente pegar um país que é hub de viagem do continente africano todo. Europeus que vão para o continente africano muitas vezes vão via África do Sul. Africanos que vão para o continente europeu muitas vezes vão via África do Sul. E, além de ser um hub de viagens para outras coisas, é um ponto quente, é um ponto que tem infraestrutura de saúde, de teste, de mais coisas do que grande parte dos países da África subsaariana. Então eles são um ponto sentinela. É onde você vai detectar essas coisas. Como é o caso do Brasil, como é o caso de Brasília, Manaus e São Paulo, ou Rio de Janeiro aqui no Brasil, que vão ser polos que vão testar as pessoas de vários cantos para dizer o que tem de vírus circulando aí. Esse tipo de centro você tem que fomentar, por dinheiro, por mão de obra, ajudar essas pessoas a fazerem o trabalho, porque são eles que vão descobrir se tem algum vírus que merece atenção ou não. O que fizeram com a África do Sul e com os países africanos em geral, fechando para eles e não fechando para os países europeus, que tem casos também, foi simplesmente punir quem foi transparente e deu esse relatório para começar, e avisou primeiro. Então, mordendo o carteiro que trouxe as notícias. Átila, e aí você pensa essa sua observação, porque aí tem uma pergunta que eu já vi ser feita em alguns lugares, e aí seria interessante ter a sua perspectiva, que é, essa variante, ela surgiu na África do Sul
Você falou da questão das pessoas não vacinadas, que você falou da hipótese lá, caça-clique dos animais e tal, mas essa variante ela surgiu na região ou essa variante primeiro foi detectada na região? Porque para mim seriam coisas diferentes e inclusive a questão da vacinação, porque se é uma variante que foi primeiro detectada na África do Sul, mas surgiu a partir de passageiros vindos da Europa, por exemplo, isso quer dizer que ela surgiu num ambiente de pessoas mais vacinadas, consequentemente ela pode ser mais parruda, né? Então, assim, enfim, se a minha pergunta for até um pouco redundante com o que você já explicou, me perdoe, mas é porque eu tenho certeza que também vai ter muita gente perguntando isso. Até porque você falou isso de morder o carteiro. Sim, não, assim, é uma pergunta importantíssima. O melhor que eu consigo dizer sobre ela é, assim, certamente ela foi detectada primeiro na África do Sul, não necessariamente surgiu lá. Onde provavelmente ela surgiu? Se ela tivesse surgido no continente europeu, a gente veria essa explosão de casos primeiro na Europa, em países não muito vacinados, como o leste europeu. Tá? Ou ela passou por uma hipótese dessas hipóteses mais exóticas, né, do bicho, de alguém imunodeficiente, ou ela surgiu pela boa e velha transmissão. Se foi pela boa e velha transmissão, para ter acumulado tantas mutações sem ser observada, faz muito sentido ela ter circulado numa região que tem muito pouco teste, muito pouco monitoramento e fronteiras internacionais menos cruzadas. Fronteiras que as pessoas não atravessam tanto ou que não vão tão longe. Porque se ela tivesse acumulando esse tanto de mutações e com essa transmissão maior dentro do continente europeu, ela estaria explodindo nos países do leste europeu que estão sem vacinas e ela estaria sendo detectada no Reino Unido, na Alemanha, em algum lugar assim. Ou na Ásia, por ser onde o pessoal faz testes de fronteira. Israel detectou o vírus, outros países já detectaram porque fazem teste. Então, assim, o que para mim amarra mais as pontas é ela ter surgido no meio do continente africano, ou em algum canto do continente africano, onde falta teste, onde as pessoas não circulam tanto assim, a ponto de levar o vírus para Hong Kong, Singapura e outros lugares que testam mais, por tempo suficiente para acumular essas mutações todas. E aí, a África do Sul, que é esse hub de passagem, recebe esse vírus quando ele chega lá e diagnostica. Mais ou menos como eu sempre falei de Wuhan, não necessariamente o vírus surgiu em Wuhan, ele pode ter surgido numa província no interior da China, ter se espalhado entre criadores de algum bicho silvestre lá dentro e de repente essas pessoas levaram para a feira o vírus e ele explodiu em Wuhan. Então eu consigo dizer burros, o Átila falou pode, tá? Ele não está afirmando nada, suas antas. Falando em animais. Então, na África do Sul pode ter acontecido a mesma coisa. Ele pode ter surgido em algum outro país que não tem teste, não tem monitoramento, e foi diagnosticado quando explodiu em casos em um país que testa, que é a África do Sul. E assim, agora você imagina como quem vive de turismo na África do Sul, ou quem tem comércio internacional barrado pelas fronteiras, ou quem depende de colaboração internacional, como essas pessoas não se sentem em relação ao Túlio, ao trabalho de diagnóstico. Porque alguém avisou para o mundo que tinha um problema no teu país e agora você está sofrendo uma sanção econômica indireta por causa dessa transparência. Você vai querer que ele faça o trabalho dele? Você vai querer doar sangue ou passar no laboratório ali para ter um diagnóstico, se corre o risco de uma bela hora fecharem tudo de novo por causa de alguma coisa que o cara vai contar para o mundo? Não. Então, assim, tudo que estão fazendo com o fechamento de fronteira é criar um incentivo terrível para as pessoas se fecharem e não contarem o que está acontecendo, que é recriar o que aconteceu em 2002, 2003 com a SARS, é recriar o que aconteceu com a China no começo de 2020, final de 2019, com a SARS-2, que é a Covid. De ter gente como os prefeitos de Wuhan lá, o pessoal que estava fazendo a feira de Wuhan, falando não reporta esses casos aí porque vai ficar feio pra gente e vão suspender a festa, vão suspender tudo aqui e isso vai ser um problema. Então assim, a gente vê a coisa se repetir várias vezes e é o que está acontecendo agora. Acabaram. E assim, fechamento de fronteira a essa altura para uma variante tão transmissível, ou você faz o que Israel fez e fecha para todo mundo para não ter chance dela entrar, ou você está adiando em alguns dias, uma semana ou duas, a entrada desse vírus por uma outra via.
Porque aqui no Brasil a gente fechou para a África do Sul, ok, mas já detectaram mais casos na Europa do que na África do Sul. E aí? Quem está vindo da Europa, quem está vindo dos Estados Unidos, que foi de onde o vírus foi introduzido aqui no Brasil repetidamente ano passado. Foram não sei quantos ciclos de entrada do SARS-CoV original e da variante Delta vindo de Europa e Estados Unidos. A Delta aqui tem um trabalho que mostra, ela entrou 200 vezes no Brasil ou mais de países europeus e dos Estados Unidos. Não foi da África. Então, assim, não é via África do Sul que vai vir a Ômicron. Pode até vir um caso 2, que é o que a gente vai estar olhando e vai detectar. Mas o que vai semear a Ômicron, que vai circular aqui no Brasil certamente, porque ela é mais transmissível e porque a gente tem o interior do Brasil inteiro sem grandes índices de vacinação por falta de infraestrutura, competência do Ministério da Saúde em estar indo atrás disso, divulgar, fazer a educação das pessoas, incentivar a vacinação no país, para uma coisa que a gente precisa manter pelos próximos anos, não vai ser do continente africano. Então, assim, o que a maioria dos países está fazendo é deslocar alguns dias, que não necessariamente vão corresponder a um preparo maior ou mais vacinação para se prevenir da Ômicron, e, por outro lado, punir pesadamente quem tem essa transparência. E a gente está semeando agora a receita para o dia que aparecer uma variante. Se aparecer, a gente não sabe se isso é possível. Mas para um dia, se aparecer uma variante que escape de vacina, ou que seja uma outra má notícia por algum grande motivo, ninguém fala nada e deixar a coisa ficar muito pior, porque já sabem que se você falar, você vai ser excluído do resto do mundo, ao invés de ser apoiado. Tinham que estar mandando teste e vacina para o continente africano, e não fechando as portas. E falando nisso, só para complementar, a OMS pediu no último domingo fronteiras abertas, afirmando inclusive que tem que estar do lado dos países africanos que compartilharam as informações de saúde pública, né? Ou seja, conectado a tudo isso que o Átila acabou de falar. Então vejam, a OMS disse que ainda não é necessário um fechamento completo de fronteiras. Já o G7, né, via o seu grupo de trabalho de ministros da saúde, pediu medidas urgentes para combater, né, a variante, incluindo aí a maior distribuição de vacinas, e elogiaram o trabalho da África do Sul. Uma notícia, né, um pouco aqui quase aleatória, mas que no último dia 2 de dezembro, vulgo ontem, a Islândia anunciou a detecção do primeiro caso da variante Ômicron num paciente no hospital da Universidade Nacional em Landspitali. Então é aquela coisa, se detectou na Islândia, irmão, é porque tá geral, porque, né, assim, a população da Islândia é de 350 mil pessoas, então não é, e não é um país fácil de chegar, tranquilo, de ficar viajando. Então se chegou lá é porque já está circulando por aí, já está muito mais complicado. A Anvisa, né, recomendou que o Brasil barre viajantes que estiveram nos últimos 14 dias em Angola, Malau, Moçambique, Zâmbia, África do Sul, Botsuana, Suazilândia, né, Eswatini, na verdade, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. E aí é um pouco o que o Átila estava falando também, né? A variante já está circulando, a variante já está em viajantes europeus, barrar, né, pessoas que nos últimos 14 dias estiveram no Moçambique, não vou cravar aqui que é um pouco de racismo, né? Deve ter um pouquinho também, mas é um pouco de bode expiatório, porque é muito mais tranquilo, é muito mais fácil você barrar pessoas que estiveram nesses países, porque vai ser uma quantidade muito menor de pessoas, tirando a África do Sul, como a gente vai ver mais pra frente, do que você barrar pessoas vindas da Europa ou não. E como eu falei, né, em relação à África do Sul, uma coisa que está acontecendo é que você agora tem milhares de turistas, né, estrangeiros presos na África do Sul, sem conseguirem retornar para os seus países de origem, sejam países europeus, sejam brasileiros. O Vinícius Assis, da Folha de São Paulo, com a Rádio França Internacional, fez um levantamento que tem 230 brasileiros retidos na África do Sul, tinha pelo menos ao final de novembro, né? Não sei se essas pessoas continuam lá, se conseguiu normalizar um pouco a situação, tá? Então são algumas notícias que se relacionam com tudo isso que o Átila comentou, e nessa coisa de precisamos distribuir vacinas, regiões menos vacinadas, a China prometeu na segunda-feira, dia 29, 1 bilhão de doses, né,
para países africanos, sendo 600 milhões como doações e 400 milhões em outros tipos de parcerias. Certo. Então, dois pontos importantes sobre isso. Para controle de fronteira, a gente tem uma coisa chamada teste. E outra, caso os testes não estiverem disponíveis, chamada quarentena. Tem muito país que isola as pessoas. Quer fazer alguma restrição ao continente africano ou onde encontraram a Delta? Quem chega desses voos, e é bastante complicado de rastrear quem vem desses lugares, porque as pessoas simplesmente fazem uma rota diferente. Tipo, tá proibido o brasileiro ir para os Estados Unidos, o pessoal ia para o Paraguai e do Paraguai ia para os Estados Unidos. Mas quando você proíbe, é isso que acontece. As pessoas escondem o trajeto que elas fizeram. Se você falar, olha, é só reporta, chega aqui, você testa a pessoa, anota o nome de quem está vindo, quando veio, de onde veio, com quem teve contato, quem estava no voo, inclusive, que é uma coisa que não estão fazendo, e põe essa pessoa em isolamento, como estão fazendo vários países da Oceania e da Ásia ainda. Então, assim, melhor do que não deixar cruzar, e as pessoas vão esconder e fazer outro caminho, é você fazer esse tipo de monitoramento. E sobre as vacinas, tem um ponto muito sério aí. Vários países já prometeram dar doses excedentes ou dar vacinas para o continente africano. Poucos ou quase nenhum entregaram. Acho que menos de 1/7 das doses prometidas para o continente africano foram entregues até aqui. Tem a ver com os países estarem falando, não, eu vou ficar com as doses para mim, para dar uma dose de reforço na população. E esse é o grande ponto. Se descobrirem que a vacina continua protegendo contra a Ômicron, o que vocês esperam que vai acontecer? Que os países mais ricos vão pegar e mandar vacina a rodo para o continente africano, ou vão ficar com as vacinas para dar uma 3ª ou 4ª dose na própria população? Né? E aí a gente entra em como fazer uma política internacional de saúde, levando em conta, por exemplo, patentes. Tem várias fabricantes de vacina agora, como a Moderna e a Pfizer, já aquecendo a conversa de que talvez, a Moderna falou isso, o presidente da Moderna recentemente, que talvez as vacinas precisem ser atualizadas contra a Ômicron, meio que já, olha, vão encomendando aqui já, porque eu vou ter vacina para vender para vocês. Então, em disputa de patente de vacina para não deixar isso quebrar. A Moderna está em disputa dentro dos Estados Unidos com o NIH, com o National Institute of Health, com o Ministério da Saúde deles, por não incluir os técnicos do NIH na patente da vacina deles. E o NIH está processando os caras porque teve muita pesquisa pública que fomentou e que embasou o desenvolvimento da vacina da Moderna. Então, né, tiveram a despesa, mas não querem... compartilharam a despesa, mas não querem compartilhar o lucro. E isso tudo coloca em discussão como vão fazer para dar essas doses para o continente africano. No episódio passado, eu dei o exemplo do Egito com o remédio da hepatite C, que eles romperam a patente e trataram muito mais gente do que os Estados Unidos, onde o remédio foi desenvolvido por um preço muito menor, com a hepatite C, e curaram essas pessoas, na casa de 1 milhão de pessoas, por causa desse tipo de postura. Tem um histórico bastante importante aqui no Brasil que aconteceu na década de 90, que foi o Ministério da Saúde na época falar. Começaram a sair os primeiros tratamentos para HIV. O Brasil tem uma população com HIV crescente, e o vírus é um problema aqui no Brasil, então nós vamos fazer campanha para uso de camisinha, e eu lembro da campanha do Braulio e um monte de campanha de carnaval e outras coisas, falando para usar camisinha de uma maneira muito mais liberal que a gente veria o governo fazendo hoje em dia. Falando para homens que fazem sexo com homens usarem camisinha, ainda usavam esse termo para abraçar também quem não se identifica como gay, e mesmo assim tinha um comportamento mais de risco. Pegaram os remédios para tratar pacientes e falaram, olha, ou os fabricantes fazem um preço acessível que o Ministério da Saúde pode pagar para distribuir isso para a população com HIV, ou nós vamos fazer um medicamento genérico no Brasil com base nisso. Cada medicamento teve uma negociação diferente, teve mais de uma droga. O Brasil foi muito criticado internacionalmente por isso, em especial nos Estados Unidos, de onde a maioria dessas drogas eram feitas. Mas nós acabamos virando exemplo mundial, porque produzimos essas drogas aqui, o custo de tratamento caiu de milhares de dólares por mês para alguns dólares por ano, para as pessoas que têm HIV e receberam tratamento. O Brasil controlou HIV de uma forma que
quase nenhum outro país conseguiu fazer, dada a população HIV positiva que a gente tinha aqui no começo da década de 90. A África do Sul começou no mesmo ponto que o Brasil, e hoje quase 20% dos sul-africanos têm HIV. Aqui no Brasil não chega a 1%, se eu não me engano. Então a gente fez um controle muito bom e economizou muito dinheiro, porque uma pessoa com HIV que precisa ser internada porque desenvolveu AIDS, porque desenvolveu imunodeficiência, é uma pessoa que vai ocupar um leito de hospital, ficar doente, precisar de antibiótico, precisar de cirurgia, precisar de um atendimento médico especializado, precisar de equipamento de UTI, pacientes, tudo aquilo que a gente tem que evitar e tudo aquilo que a gente não evitou com a Covid. Parece que o país jogou pela janela tudo que aprendeu com HIV. Com isso, a gente gastou com o tratamento, mas economizou com o tratamento de saúde dessas pessoas. Então, demos terapia de graça, entre aspas, para HIV positivos. Terapia e teste. As pessoas, quem tem o teste, você pode ir num posto de saúde e fazer o seu teste de HIV de graça. E isso tinha que ser regra, inclusive para Covid. Quem quer fazer, vai e faz de graça, porque isso previne a transmissão da doença. A gente aplica isso para HIV. Se você descobre que você tem o vírus, você entra no sistema de acompanhamento, vão te testando periodicamente para ver se você está com o vírus sob controle no corpo ou não. Então testam o vírus no corpo e a quantidade de glóbulos brancos, que são as células de defesa, para ver se a pessoa está ficando imunodeficiente ou não. Se alguma das duas coisas acontecerem, ou a quantidade de vírus no sangue for muito alta, e aí você está num ponto em que você pode transmitir o vírus, ou a quantidade de células de defesa do corpo ficar muito baixa, então aí você pode estar vulnerável a outras doenças. Essa pessoa entra em tratamento e o tratamento acompanha periodicamente com teste e com sequenciamento do vírus que está dentro dela, para saber se o vírus continua vulnerável ao tratamento ou não. Se o vírus mutar e o tratamento estiver perdendo efeito, a terapia é trocada para a pessoa estar sempre bem tratada, para ela estar sempre com o vírus indetectável e com isso ela não transmite o vírus para outras. Por isso que a gente fala hoje em dia em soropositivo ou portador de HIV e não pessoa com AIDS, porque a maioria das pessoas hoje não desenvolve AIDS por causa da terapia e pode até ter o vírus no corpo, mas ele geralmente está indetectável, sob controle por causa do tratamento que o Brasil dá, em grande parte, de graça para as pessoas. E esse de graça é de graça sim, porque ele rende lucro, porque essas pessoas estão deixando de ser atendidas por outros problemas de saúde e a gente economiza com o tratamento delas depois. E isso foi tão marcante no mundo, isso foi tão exemplar, que os Estados Unidos, que começou criticando o Brasil, desenvolveu um programa junto com a OMS para a produção de drogas genéricas na Índia, na China, que eles mandam via OMS para o continente africano como um todo, para tratar as pessoas com HIV no continente africano, para garantir que o vírus está controlado lá e não vai ter transmissão para pessoas do resto do mundo. Então não é nem que o americano está sendo bonzinho e está falando, eu quero ver o pessoal na África sem vírus. O que ele está fazendo eu quero ver o pessoal na África sem o vírus para não passar para americanos e a gente não ter problema aqui. Então, com a Covid, parece que o mundo está esquecendo o que a gente já fez com HIV. Que você passar por cima do problema da patente para distribuir um recurso que é escasso para quem não pode pagar, protege você também. Eu não estou falando para romper isso em todo canto, quem pode pagar tem que pagar em certa parte porque você precisa desenvolver coisas novas, mas assim como a gente falou no episódio passado da Pfizer cogitando dar uma terapia a preço mais acessível para países pobres, deveriam estar fazendo a mesma coisa com a vacina agora de longe, porque se você vacinar alguém em qualquer canto do mundo, não é só na África não, que está vulnerável à Covid, você está vacinando alguém da população vulnerável do seu país também. Porque se o vírus não circula lá, ele não vem para cá. Então, é importantíssimo. A China está dando exemplo, a Europa começar a se agitar para fazer isso, Estados Unidos por aí vai, para dar conta de distribuir, sim, teste e vacina, por mais que tenha desperdício, por mais que tenha movimento anti-vacina, por mais que nem todo mundo queira tomar, mas deixar disponível o teste e a vacina para quem quiser tomar em qualquer país, porque a gente precisa do mundo inteiro vacinado se a gente quer impedir as próximas variantes. E a gente precisa do mundo inteiro disposto a reportar o vírus que tem dentro, se a gente quer ficar sabendo das próximas variantes a tempo de agir como está sendo agora. Bem, e agora começando, né, o nosso giro acompanhando os efeitos da pandemia, a gente vai para o leste da Ásia, mais especificamente na Coreia do Sul, que relatou 5 primeiros casos da nova variante. Pois é, no caso da Coreia do Sul, qualquer pessoa agora chegando ao país vai ter que ficar 10 dias em isolamento, tá? Num hotel,
independente de estar vacinado ou não, independente de ser estrangeiro ou sul-coreano, tá? Tá chegando de fora, tem que ficar 10 dias isolado, ponto final. A Coreia do Sul passou de mais de 5 mil novos casos diários, tá? Não são 5 mil novos casos da nova variante, é 5 mil casos, né, na soma total, né, que é um número bastante alto para os padrões sul-coreanos. O Japão também adotou uma medida parecida, tá? Cidadãos estrangeiros não entram no Japão a partir agora de dezembro, e japoneses que retornem de alguns países pré-listados vão ter que cumprir quarentenas também, tá? Segundo o primeiro-ministro, a medida é temporária até que se tenha novas informações sobre a variante. Lembrando que, mas o Japão ele não chegou a fazer essas coisas antes e tal, porque antes tinha Olimpíada e tinha eleição, né? Vamos lembrar que, então agora que passou a Olimpíada, passou a eleição, o Japão pode tomar medidas mais duras, medidas mais impopulares, por assim dizer, né, sem ter um grande preço para o governo. Um grande preço, entre aspas, se a gente pensar, né, que o governo anterior caiu pouco antes das eleições. Israel também fechou todas as suas fronteiras para estrangeiros, tá, exceto em casos excepcionais, e cidadãos israelenses têm que apresentar um teste PCR negativo feito até 72 horas antes e também ficar 3 dias em isolamento, caso eles tenham sido vacinados. Caso a pessoa não tenha sido vacinada, ela tem que ficar 7 dias em isolamento. E em Israel, particularmente, tem uma questão interessante, que talvez vire até estudo de caso no futuro, não sei, né? Porque nós temos a concentração, né, para o Miss Universo, né? Esse concurso tão século XXI, tão contemporâneo, né? Tão necessário, né, para o mundo, na cidade de Eilat, que é uma cidade turística no sul de Israel. A gente já comentou, inclusive, de candidatas de países que rejeitaram participar por ser em Israel. No caso, nós temos uma participante que não teve a sua identidade revelada, diagnosticada, né, com Covid-19. Tá? Não necessariamente a nova variante, não necessariamente variante Delta, enfim, mas tem uma participante que está lá na concentração do Miss Universo que deu teste positivo. Então, imagina só, né? Pode servir ali de roteador, né, de casos de Covid. Tá? Então, sobre isso, se o Átila tiver comentários, fique completamente à vontade. Meu comentário aí é que eu tô me sentindo no Returnal. Quando você mata o chefão pela primeira vez, que você descobre que depois da primeira barra de vida ele tem outras 3. Não é spoiler do jogo, não. O jogo é difícil mesmo. É isso. A Ásia, o Oriente Médio, todo mundo agora está enfrentando outra fase, e com a Omicron vai ser mais difícil se ela é tão mais transmissível assim. A gente perde a população. E tem um aspecto que eu queria falar bem rápido, que é o seguinte. Muitas vezes a gente não vê o problema da Covid acontecer de novo numa região porque as pessoas mais vulneráveis, e por vulneráveis aí eu quero dizer quem não usa máscara, quem sai mesmo e não tá nem aí, quem apronta e tem mais condições de transmitir o vírus, pega ele primeiro, fica imune depois, curado, não pega o vírus de novo, e aí a transmissão cai. Porque não é, quando a gente falar de 5 a 10 pessoas pegam tal vírus, não quer dizer que todo mundo que pega ele, na média, transmite para outras. Tem algumas pessoas que são super transmissores, gente que circula muito, que não segue as recomendações, que não se vacina e por aí vai. Então, assim, depois do começo de uma onda, é mais difícil dela acontecer de novo, porque o pessoal mais vulnerável e mais transmissor já está imune. Com a Omicron, se ela escapa da imunidade anterior, ela vai conseguir usar esse pessoal de novo. Ainda mais se essas pessoas não se vacinaram. Então é verdade que curados vacinados têm mais imunidade do que quem não pegou o vírus. Só que curados não vacinados vão ser roteador de vírus de novo, e roteador dos bons.
Então, todo mundo agora vai entrar numa fase mais difícil de combate ao vírus. Tudo que eu falava da Delta, quem controlava antes com distanciamento e com lockdown regional agora está tendo problema. Quem estava com controle na medida, porque não abriu muito, nem fechou tanto, agora vai ter problema com a Delta. Agora a gente vai para uma fase mais difícil ainda, que é a Omicron. A própria OMS já falou, Ásia e Oceania se preparem que a onda com vocês vai ser brava. Vocês vão ter problemas. E é isso que a gente vai ver acontecer agora. Aí, meu caro Átila, eu vou ser um pouco agressivo aqui, porque o que acontece? Os Estados-membros do MS anunciaram nesse primeiro dia de dezembro, né, que vão lançar a proposta, né, do Tratado Internacional para controlar futuras pandemias, né, que ficaria pronto para 2024, né, especulado. E o que acontece? Na época, quando o governo dos Estados Unidos, do Antony Blinken, né, afirmou que os Estados Unidos apoiava um tratado desse tipo, que era importante de prevenir novas pandemias, novas epidemias, que é basicamente um tratado que dará mais poderes, né, à OMS e mais obrigações aos países, eu falei aqui, eu expliquei aqui, no nosso programa. Para ser sincero, eu já não lembro mais se foi num programa com o Átila ou não. Talvez tenha sido na licença parental do nosso comendador. Que era discurso dos Estados Unidos, por conta daquela questão de responsabilizar ou não a China, e que na hora do vamos ver, os Estados Unidos não iria apoiar tanto assim, porque os Estados Unidos tradicionalmente não apoiam esse tipo de acordo. Por quê? Porque quando você impõe obrigações a outro país em um acordo, pelo direito internacional, você impõe essas mesmas obrigações a si mesmo, né? A boa e velha reciprocidade. Então, não tem como eu querer que só você abra os seus laboratórios de virologia, ou querer que só você forneça os seus dados ou as suas instituições em geral para inspeções. E aí agora, quando teve esse anúncio, quais são as posições definidas? A União Europeia, ela está fechada, né, para que esse acordo seja vinculante. Ou seja, todo mundo vai ter que se comprometer e, se não cumprir, pode sofrer punições com mecanismos de controle. E quais países... Aí a gente está conversando. Então, e quais países... e a Austrália também é a favor dele. Tá, desse acordo, só para deixar claro. A Austrália que está sendo a capitã desse esforço, principalmente, até por conta das tensões recentes entre Austrália e China. Né? E você já explicou aqui, inclusive, das cooperações em virologia entre australianos e chineses. E quais países que estão chiando contra esse tipo de coisa? Brasil, Índia, Rússia e Estados Unidos. Então, quando um monte de gente lá atrás falou, você está falando isso porque isso tá passando pano para a China, é pró-China? Não, gente, isso na verdade se chama um negócio que a gente estuda que chama história, tá? É parte da política dos Estados Unidos não fazer esse tipo de concessão multilateral. Os Estados Unidos fazem esse tipo de concessão apenas quando considera necessário e normalmente bilateral. Os dois exemplos que eu costumo dar são, armas nucleares. Os Estados Unidos faz parte dos acordos de controle de armas nucleares? Não. Ele tem um acordo bilateral com a Rússia sobre controle de armas nucleares. Por quê? O que os Estados Unidos faz o único país que a gente tem arsenal pau a pau é a Rússia. Então a gente só precisa se entender com eles. O resto a gente não precisa. E o outro exemplo que eu dou é quando a gente fala da Convenção sobre Prevenção à Tortura e Sistemas Prisionais, na qual os Estados Unidos é signatário, porém não é signatário do anexo opcional. Por quê? Porque o anexo opcional dá poder a autoridades realizarem inspeções nas prisões dos países. Sabe aquela coisa? Inspetores internacionais denunciam maus tratos nas prisões brasileiras, coisas do tipo. Os Estados Unidos não é signatário disso. Tradicionalmente não aceita esse tipo de inspeções. Então, quando eu falei que era discurso e que era parte do clima político, não era qualquer inclinação partidária minha. A gente está vendo agora o resultado disso. A Austrália e a União Europeia querem um negócio
parrudo com maiores autoridades. Outros países nem tanto, dentre eles Brasil e Estados Unidos. Tá? O Brasil sempre usa o discurso ali de segredo industrial, proteção de patente, de conhecimento e tudo mais. Enfim, só contextualizando isso, peço desculpas porque atropelei o Matias, atropelei você, atropelei todo mundo. E antes da gente entrar na Europa, a União Europeia estava, antes da nova variante, né, cogitando aceitar os turistas que foram vacinados com vacinas aprovadas pela OMS, mas não ainda pela Agência Regulatória Europeia, que é o caso da Coronavac. Né? Então seria uma notícia que poderia ser interessante para muitos brasileiros, porém, nesse momento de Omicron, deixa de ser interessante para todo mundo. Mas aproveito para uma ressalva aí. Quando estava todo mundo fazendo a história do rolê gourmet da vacina, sommelier de vacina, tipo, eu não quero tomar vacina que a União Europeia não vai reconhecer, que não vai poder entrar nos Estados Unidos, no Reino Unido e por aí vai, sonhando com viagem que não estava rolando, a gente estava falando, olha, tome a vacina, porque se a vacina funciona, todo mundo vai reconhecer. E é o que estão fazendo agora. A gente tem essa carta na manga aqui no Brasil, que é a Coronavac, que se te oferecerem como primeira dose, segunda dose, dose de reforço, tome. Tome a dose que te oferecerem, e isso inclui Coronavac, porque é mais importante vacinar todo mundo aqui do que fazer questão de qual vacina é. A gente ouve de estudos, a Moderna para terceira dose, a Pfizer para terceira dose, por aí vai, porque o Butantan está comendo bola aqui e não está fazendo esses estudos e divulgando esses resultados. Mas na prática, quando medem a população vacinada, ela está funcionando e está dando proteção. E vai ser reconhecido internacionalmente sim, uma hora ou outra. O que vai atrapalhar a tua viagem é muito mais a Covid do que a vacina que você tomou. O que te derem, o que tiverem oferecendo no posto, vai tomar porque vai ser cada vez mais necessário. Bem, agora começamos o nosso giro pelo velho continente, já que Alemanha e Países Baixos determinam regras mais rígidas contra a Covid e a Áustria determina lockdown. Pois é, a Áustria ela estava em lockdown desde antes da nova variante, acho que a gente chegou até a comentar brevemente aqui, né? A Alemanha, né? Impôs um lockdown para não vacinados, digamos assim, né? Ou seja, mais restrições para pessoas que não estejam vacinadas. Então, essas pessoas só poderão ir a supermercados e farmácias, além de uma política maior de testagem. No caso dos Países Baixos, né, tivemos uma notícia curiosa, que foi de um casal, né, que foi detido pela polícia depois de furar o lockdown. Tá? Ambos estavam no hotel para cumprir a quarentena obrigatória devido à variante Omicron. Era um espanhol de 30 anos e uma portuguesa de 28, e eles haviam viajado da África do Sul para os Países Baixos, estavam no hotel, um deles estava positivado para Covid-19, e eles estavam tentando fugir do hotel para pegar um avião para sair dos Países Baixos, tá? Então, assim... 2022, a missão. Não, sabendo que estava positivado, a pessoa queria pegar um avião. Ou seja, queria infectar todo mundo na porcaria do avião, né? Aí foram detidos e tudo mais, né? A França voltou a exigir o uso de máscaras, tá? Portugal identificou 13 casos da variante Omicron, todos eles relacionados à delegação do Belenenses, que é um time da primeira divisão do Portuguesão, tá? Sejam jogadores ou parte da comissão técnica. Na verdade não é o Belenenses, é a SAD, né? Tem uma disputa aí pelo nome. Porque compraram o time, né? Muito bem destacado, Matias. Peço desculpas pela burrice, mas o Belenenses SAD, né? Que é a sociedade anônima que tenta usar o nome do Belenenses. Isso. E, enfim, aquelas coisas de time que vira empresa e tal. A Alemanha registrou o maior nível de mortes por Covid dos últimos 9 meses, tá?
A situação na Alemanha, inclusive, a Alemanha tem transferido pacientes graves para outros países da região devido ao alto número de casos. Foram 446 óbitos num dia só. É claro que quando você pensa em 446 mortos num país com a população da Alemanha, ainda assim é um número, entre aspas, baixo, mas é o maior número que a Alemanha registrou nesse tempo todo. E para a gente fechar aqui, para o Átila fazer os comentários dele sobre a Europa, fechar a parte factual, mas ele não ficar completamente triste, a cidade siciliana de Palazzo Adriano, que é a cidade onde o filme Cinema Paradiso foi filmado, e é uma cidade que, até por isso, recebe alguns turistas, recebe os viajantes nas regiões, ela registrou 104% da sua população vacinada. Por quê? Porque pessoas que estejam passeando pela região, ou pessoas de cidades vizinhas, cidades perto, podem se vacinar lá. Então, da população de 2.100 pessoas, tá? Mais de 2.000 pessoas já se vacinaram nessa cidadezinha, né? Se a gente pensar na população em idade vacinal, mais os viajantes, então dá mais de 2.000 pessoas, ou seja, 104% da população da cidade se vacinou em Palazzo Adriano. Tá? Então fica um abraço a todos os nossos ouvintes de Palazzo Adriano. Duvido que tenha um, porque são só 2.100 moradores, mas se tiver um, você está de parabéns. Sinta-se abraçado e beijado. A Alemanha fazendo o lockdown para quem não está vacinado é de novo o método austríaco de obrigar as pessoas a se vacinarem. A Grécia foi por outro caminho e vai dar uma multa de 100 euros para idosos. Para idosos não, para pessoas com mais de 60 anos que não se vacinarem. É uma multa mensal para obrigar todo mundo a se vacinar. Como eu já disse aqui antes, conforme a Covid vai ficando mais transmissível, os casos vão se concentrando entre não vacinados, os países vão começar a adotar medidas mais agressivas para obrigar as pessoas a se vacinarem, e isso vai ser necessário se quiserem parar o vírus. Alguém não vacinado hoje é um prejuízo, que fica doente e deixa as outras pessoas doentes ao redor. Eles estão na pior situação agora de transmissão, porque estão lidando com outro vírus que é a Delta, não é o vírus que eles conseguiram controlar no começo da pandemia. Por isso também o medo da Omicron, que é tão mais transmissível. Sobre a cidade italiana, aí passando por cima de todo mundo com o mesmo tipo de notícia de casos, fechamento ou não, vão ter que decidir como é que vão fazer para as pessoas se comportarem. Máscaras sendo exigidas é o mínimo. Tem um trabalho muito bom, foi publicado essa semana, mostrando que eles fizeram simulações de partícula, dinâmica de ar e tudo mais, mostrando que o risco de transmissão de Covid com duas pessoas sem máscara, então alguém com Covid na fase transmissível, sem máscara, falando com alguém vulnerável, sem máscara, mesmo a 3 metros de distância, o risco da pessoa vulnerável pegar Covid, pegar o vírus, aliás, pegar o coronavírus, em alguns minutos já chega em 90%, por estar dividindo o mesmo ar, pelo tanto que as gotículas viajam pelo ar. Se a pessoa vulnerável coloca uma máscara boa, PFF2, que veda bem, o risco dela, mesmo a 1,5 metro de distância, ou seja, mais próximo de quem está com o vírus, mesmo por 1 hora em contato com essa pessoa, não chega a 20%. Então você está reduzindo em 5 vezes ou mais a transmissão, mesmo chegando mais perto da pessoa e se arriscando mais. E se as duas pessoas estão de PFF2, bem colocada no rosto, bem vedada, bem fechada, mesmo por 1 hora conversando, mesmo a 1,5 metro de distância, ou seja, uma distância mais curta, o risco de transmissão não chega a 0,5%. É 0,4% que eles calcularam. Ou seja, se está todo mundo com a máscara certa, adequada, o risco de transmissão vai lá para baixo. Outras máscaras também funcionam, embora não tão bem. Eles simularam a máscara cirúrgica, e com máscara cirúrgica nos dois, o risco não chega a 20%, 30% também. Então é meio que a proteção da PFF2 em uma pessoa só. Ela protege tão mais assim. Então, no mínimo, esse tipo de medida a gente tem que ter para poder controlar o vírus, para não depender de lockdown, para não depender de fechamento. É muito doido o pessoal anti-vacina ficar com raiva porque eu estou defendendo da vacina e porque eu estou falando que tem que usar máscara, sendo que a alternativa a isso é fechar.
e fechado nem vai funcionar tão bem agora, ou vai ter que ser muito pior do que foi antes, porque o vírus agora é mais transmissível. E sobre a cidade italiana, com 104% de vacinação, é mais ou menos como São Paulo. A gente tem muita gente em São Paulo que vem trabalhar e não está registrada com o endereço daqui. A cidade baseia a estimativa de população, que é um pouquinho maior do que 2.000 pessoas, nos censos anteriores, e o último censo é de 2010, então não é uma medida confiável. O que se usa é uma extrapolação da população com base no censo de 2010, então, com base no censo e no crescimento populacional, a gente espera que em 2020 ou 2021 tenham tantos milhões de pessoas, e com base nessa estimativa, São Paulo já atingiu 100% da população adulta com vacina, a cidade de São Paulo, mas nunca é 100%, quer dizer que tem mais gente aqui para se vacinar do que a cidade estima de habitantes. E aí a gente pode chegar nesses números que passam de 100 e tantos %. Bem, cruzamos o Atlântico Norte em direção aos Estados Unidos, mais precisamente Nova York, que voltou a decretar estado de emergência com piora da pandemia. Pois é, tivemos a governadora de Nova York, a Kathy Hochul, decretando emergência por desastre, tá? Dizendo que é a pior situação desde abril de 2020 e que a média de novas internações está em 300 por dia. Tá? O decreto é válido até o dia 15 de janeiro e adia cirurgias eletivas, procedimentos médicos não essenciais e permite compras de insumos médicos sem passar pelos devidos processos ali de licitação. Tá? Segundo ela, ainda não há sinais da nova variante Ômicron, mas isso deve ser uma questão de tempo e temos sinais de alertas de picos de Covid nesse inverno, né? Algo que o Átila sempre lembra, né? O hemisfério norte está entrando aí na sua fase invernal, o que provavelmente contribui para o vírus. O Joe Biden... Meio tempo, só para pegar Nova York ainda, nesse meio tempo já descobriram 5 casos de Omicron em Nova York nos últimos 1 dia e meio. E para pegar um outro país, o Reino Unido resolveu olhar para aquela assinatura de teste para ver se tinha teste falhando como sinal de Omicron, e eles têm uma curva muito ascendente do tipo por lá. Então a gente vai acabar descobrindo logo mais que tem Omicron sim, bastante por aí. Já o presidente Joe Biden disse que a variante Omicron é motivo de preocupação, mas não de pânico. Ele defendeu a medida de fechar a parte das fronteiras com países africanos, né? Ele disse que, né, veremos casos da variante no país, nos Estados Unidos e tudo mais, e que os laboratórios estão preparando planos de contingência para, se necessário, lidar com as mutações da nova variante. Né? Lembrando que os Estados Unidos foi um caso que, né, foi um país que, tal qual o Brasil, fechou, né, para a entrada de voos de vários países ali do sul do continente africano, porém, né, voos dos Países Baixos, coisas assim, tá tudo bem, tá tudo legal. Agora, entretanto, tá, pessoas que vão pegar avião ou outros meios de transporte intermunicipal, né, então trens, busão, essas coisas, terão que fazer um teste de Covid até 24 horas antes do embarque. Tá? Antes era 3 dias antes, agora é 24 horas antes. A multa inicial será de $500 para quem violar essa política, que vai ficar em vigor até 18 de março, e pode chegar a $3.000 em casos de reincidência. Além disso, passageiros terão que usar máscaras nos aviões. Né? O Thanksgiving já foi, né? o Obrigado Dando, mas daqui a pouco tem o Natal, tem Hanukkah, tem todas as festas de fim de ano, então vai ter o Macaulay Culkin perdido no aeroporto, e, quer dizer, sozinho em casa, né? Ele esquecido, foi esquecer dele, e muita gente viajando para visitar familiares, todas essas coisas, então, até por isso, essas restrições de viagem. O Canadá falou que quem não tiver vacinado não entra em trem e avião, não tenho certeza se ônibus também, mas no mínimo trem e avião não vacinados não entram.
é porque no Canadá eles não usam ônibus, eles usam trenós puxados por husky siberianos. Que inclusive tem que estar protegidos também, tá certo. Bem, agora a gente cruza o Rio Grande em direção à nossa quebrada latino-americana, indo para o Chile, que se prepara para oferecer a 4ª dose a partir de 2022. O Chile é o país latino-americano, né, que tem maior parte da população completamente imunizada, quase 84%, e 42% dos chilenos também receberam uma 3ª dose, e agora o país já fala numa 4ª dose em 2022, tá? No caso, teve uma breve entrevista da Silvia Colombo, jornalista da Folha de São Paulo, que a gente já entrevistou aqui, com o Rodrigo Inhães, de 42 anos, que é subsecretário de Relações Econômicas e Internacionais do governo chileno, e ele é o responsável da atual presidência chilena, do governo Piñera, que está encerrando os seus dias, né, já que a gente vai ter o segundo turno das eleições chilenas. O governo está encerrando seus dias, tá? Não que o Piñera vai morrer. Mas, e ele é o responsável pela compra de vacinas, né? E é algo que o Átila já comentou aqui, até pela questão do Chile usar muito a Coronavac, né? Então, estaria fazendo bastante esse reforço de doses. E também em relação ao Chile, que estava começando uma abertura para turistas, fechou de novo, tá? Suspendeu a abertura para turistas, pessoas vindas de 7 países africanos não poderão entrar no país, que passaram pelo país, por esses 7 países recentemente, e as suas fronteiras terrestres, tá? Com Peru, Argentina e Bolívia, também foram fechadas. Tá? Então, o Chile aí está retrocedendo a política de abertura, como vários outros países acabaram fazendo, né? A gente falou, por exemplo, de Israel. Israel estava reabrindo para o turismo, também vai fechar, países europeus. Então, enfim, o que o Átila tem a dizer sobre o Chile e sobre uma 4ª dose de Coronavac? Assim, ponto para os cubanos, que quando estavam desenvolvendo a Abdala, se eu não me engano, eu já tinha falado Soberana em live, mas acho que é a Abdala, já pensaram ela para 3 doses. O que a gente mediu nesse tempo até aqui, saíram os primeiros estudos agora, 3 doses é o melhor regime até aqui de vacinação contra a Covid. A 3ª dose, para muitas vacinas, ou retoma a melhor imunidade que elas produzem, ou, no caso da AstraZeneca, dá um índice de proteção maior do que já se viu, e pode ser o caso da Coronavac também, mas a AstraZeneca é quem tem resultados publicados. Então, 3 doses até aqui parece ser mesmo o regime ideal da vacina, porque desperta uma imunidade maior e porque entre as pessoas, principalmente as mais velhas, a imunidade parece cair com o tempo. E aí o Chile está juntando as duas coisas. Eles têm uma vacina que se beneficia mais de outras doses, que é a vacina inativada, como a Abdala cubana foi pensada por causa disso. A gente já falou em episódios anteriores aqui. Já estão dando a 3ª dose, porque o Chile, por ser um dos países que começou a vacinar primeiro, já tem pessoas que chegaram nessa fase de 5 a 6 meses pós 2ª dose e já estão tomando a dose de reforço. E isso quer dizer que ano que vem, do meio do ano para o final, vão precisar de uma 4ª dose, no mínimo, se a imunidade das pessoas diminuir até lá, se não vierem outros benefícios desse tipo de dose. Então estão se prevenindo e assim, acho razoável a maioria dos países fazerem isso. Entra no problema de por que o continente africano não recebe doses, mas em um pensamento egoísta do país de como barrar o vírus para quem está fechando menos, é a vacinação. A gente está vendo na Europa o pessoal tacando fogo quando tem ameaça de fechamento. Tudo que a gente falou aqui de Holanda, Alemanha, Áustria fechando, teve protesto na rua forte de gente que não quer fechar porque achou que o problema tinha sido resolvido. E se você não quer passar por isso ou quer minimizar a chance disso acontecer, cobrir a sua população com mais doses de vacina é meio que o caminho que a gente está vendo. Então, ponto para eles nesse planejamento. E para quem está reclamando de mais doses até agora, você tomou 3 doses de pólio, você tomou 3 doses de boa parte das vacinas infantis, você vai passar a vida inteira tomando dose de vacina da gripe e do tétano, mais de 2 doses é o regime da maioria das vacinas, ou de boa parte delas, porque é assim que o sistema imune funciona às vezes. E, como eu disse da outra vez, se você não está satisfeito com isso, não quer se vacinar, se você não quer fazer as pazes com a vacina, faz as pazes com o divino, porque a gente está vendo que o vírus pode voltar e reinfectar as pessoas e pegar a Covid de novo. Por mais que você tenha sobrevivido a primeira vez, você está jogando o vírus num corpo debilitado já,
você não sabe o que vai vir dela de novo, porque o vírus promete continuar voltando. Então, o Chile está simplesmente agindo com base no que a gente espera que aconteça mesmo. Tomou 6 doses de cachaça suspeita e tá reclamando das doses da vacina. Tá na quinta corote de Uma Cor Estranha e tá reclamando de dose de vacina testada com mais de 8 bilhões de doses aplicadas. Bem, agradecemos mais uma vez a presença do Átila aqui conosco e deixo espaço para você fazer a sua consideração final. Minha consideração de coração se vacinem, né? Para quem não lembrou de tomar a segunda dose ou para quem já está entrando na dose de reforço. Não tem estudo embasando que com 4 meses é melhor ou pior tomar a dose de reforço, como São Paulo está adotando agora, mas os estudos mostram a terceira dose a partir do 5º mês, mas vou dizer, se está disponível para você, toma a dose. A gente precisa da proteção de reforço. E se preparem, no melhor dos cenários, a Omicron vem para o Brasil e encontra muitos brasileiros vacinados e parte dos não vacinados, no mínimo, imunes porque tiveram a gama, e é uma imunidade diferente, mais protetora do que a imunidade da Delta, que eu acho difícil, e mesmo assim a gente vai ter muito problema nas regiões com menos vacinação, como o interior dos estados do norte. Então, no mínimo, a Omicron vai trazer aqui problemas graves no interior de alguns estados onde a vacinação está baixa, se ela não trouxer mais problemas. Então, dá uma respirada, se prepara, arruma o que você tem aí e não conte com tudo aberto, funcionando bem ano que vem, ou carnaval, ou outras coisas, porque a Omicron promete. Talvez não seja assim aqui no Brasil, a Delta não está sendo, mas contar com a sorte nunca é bom, né? Só contar com a sorte nunca é bom. Então, se preparem aí para a gente talvez ter que fechar mais um tempo, ter que correr com dose de reforço, ter que voltar com várias medidas de restrição, porque se a Delta já podia trazer problema onde a gente não vacinou aqui no Brasil, a Omicron é péssima notícia mesmo.